Olá, uma alegria estar aqui com vocês. Desse jeito, da minha casa, nós estamos em meio a uma pandemia, é natural que a gente enfrente a situação dessa maneira, mas é tão bom saber que a gente está chegando aos lares e a gente está falando um pouquinho dessa doutrina tão maravilhosa. Bom, o tema que nos foi passado para comentarmos é sobre a caridade e o amor ao próximo. Um tema recorrente nas casas espíritas, até porque é a base da doutrina espírita, a caridade, o amor ao próximo, a base do Evangelho de Jesus. Mas antes de iniciar propriamente nesse tema de caridade, eu gostaria de fazer algumas considerações. Nós estamos em meio a uma grave pandemia. Eu nunca vi, acho que só quem estava na gripe, vivenciou a gripe espanhola, talvez consiga relatar mais ou menos as semelhanças com o que acontece hoje no planeta, mas o fato é que a gente nunca, todo mundo em sã consciência que está vivenciando esse momento, nunca pensou que isso pudesse acontecer, ou se pensou, imaginou que logo nós teríamos uma vacina, que conseguiríamos talvez até erradicar esse vírus. Mas de qualquer forma, eu acredito que para a grande maioria vieram questionamentos a respeito dessa transição planetária, desse momento, do recado de Deus para nós em tudo isso. E eu achei importante recorrer ao nosso querido Allan Kardec no livro A Gênese. O último capítulo de A Gênese, Kardec diz o seguinte, primeiro que o título São chegados os tempos, a geração nova. E Kardec diz: para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. A terra, no dizer dos espíritos, não terá de transformar-se por meio de um cataclismo que aniquile de súbito uma geração. A atual desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. E olha como ele fala: a época atual é de transição. Confundem-se os elementos das duas gerações. Pois bem, Kardec, ele escreveu a Gênese em 1868. Então, há 152 anos, essa mensagem veio para nós. E ele é muito claro: a época atual é de transição. Então, já naquela época, o planeta Terra já estava em fase de transição. Só que essa transição, ela não acontece de uma vez, de forma abrupta, como bem esclareceu a espiritualidade. Ela vai acontecendo gradativamente. E nós conseguimos perceber isso com muita clareza. O próprio Kardec fala que hoje estão reencarnando no nosso planeta espíritos mais evoluídos intelectualmente e com maior propensão para a prática do bem. A espiritualidade também nos esclarece que o nosso planeta não é que aqui só terão espíritos totalmente bons, maravilhosos, não é assim, mas vai permanecer na Terra espíritos que tenham essa propensão. E obviamente aí a gente não tem que também preocupar, mas então
quem falecer agora é porque ele é mau. Não é bem assim. Os desencarnes vão acontecendo naturalmente. Alguns já se preparam para reencarnar num planeta Terra regenerado. Outros já não voltarão mais aqui. É importante a gente compreender essa questão, até para a gente trabalhar dentro de nós a ansiedade, o pânico que muitas vezes vem diante da pandemia. Então não existe acaso no dicionário divino, já existe uma transição que já vem acontecendo há mais de 150 anos, quer dizer, com o advento da doutrina espírita já estava acontecendo essa transição. Bom, mas nós vamos mais adiante. Olha o que Kardec nos diz. A humanidade tem realizado até o presente incontestáveis progressos. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado, sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Então, isso nós não temos dúvidas. O homem realmente, no planeta Terra, ele tem alcançado conquistas que antes, olha, quando eu nasci, por exemplo, não tinha computador, não tinha celular, não tinha tablet, não tinha satélite, o homem ainda não tinha pisado a lua, e nem vou falar muito, não, senão vocês vão ver que eu já não sou tão novinha. Mas enfim, ilusão, né? A Paris já diz, mas enfim, o fato é esse, o homem, ele são conquistas imensas do ponto de vista intelectual. Então, e isso tá lá em 1868 já, hein, gente? Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar. Agora a gente entra no tema da noite. O de fazerem que entre si reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral. Então, se nós já conquistamos o bem-estar material, hoje nós moramos bem, hoje é incomparável o que acontece hoje com o que acontecia há 200, 300, 500 anos atrás. Só que o nosso maior desafio é conquistar esse bem-estar moral. E o bem-estar moral a gente só vai alcançar se nós formos mais caridosos, fraternos, solidários. E ele finaliza: já não é somente a desenvolver a inteligência o de que os homens necessitam, mas de elevar o sentimento. E para isso, faz-se preciso destruir tudo o que superexcite neles o egoísmo e o orgulho. É interessante porque essa pandemia tem nos trazido ensinamentos profundos. Hoje eu olho assim, às vezes, o meu guarda-roupa e vejo que tem roupas ali e eu penso, gente, as nossas necessidades mudaram. E eu sei que muitos de nós hoje, eu não vou dizer que chega a se deprimir, mas que vem um grande abatimento quando a gente começa a pensar no outro. E às vezes algumas pessoas até vivenciar a vida, o que está acontecendo com ela mesma. Pessoas que estão morrendo em razão da doença que o vírus traz, e outros que estão saudáveis, mas que estão perdendo o emprego, estão em meio às vezes à falência, e tudo isso mexe muito com o nosso emocional. E mesmo quem não está vivenciando agora ainda essa situação, acaba refletindo muito e se sensibilizando diante da dor alheia.
diante do sofrimento que começa a bater na porta de muitos lares. E talvez por isso a gente entenda o que Kardec vem nos dizer aqui, porque se nós quisermos ter esse bem-estar moral que a gente almeja, e eu vou até além, se nós quisermos herdar a Terra, um planeta de regeneração, é preciso que a gente desperte dentro de nós para essas conquistas morais, que a gente tenha a certeza de que é necessário ser caridoso. E nós estamos precisando da caridade alheia com a gente também. Quando a gente já usa máscara, a gente já está pensando no outro e o outro pensando em nós. Então é interessante como tudo isso também tem nos trazido profundas mudanças e reflexões. Bom, o Chico Xavier disse que se Allan Kardec tivesse escrito que fora do espiritismo não há salvação, ele teria ido por outro caminho. Graças a Deus ele escreveu fora da caridade, ou seja, fora do amor não há salvação. E é verdade. Essa máxima, ela serve para todos, não apenas dentro do espiritismo. Não adianta falar, eu sou espírita, eu estou salvo. A gente sabe que não. O que vai fazer com que a gente realmente chegue do lado de lá com a sensação de dever cumprido é o bem que a gente faz. É a preocupação, não somente conosco. Aliás, o que nós precisamos é exatamente nos livrar do egoísmo, como disse Kardec. É lutar contra o egoísmo e contra o orgulho, para darmos mais espaço à generosidade. O Chico, quando ainda estava conosco encarnado, que agora ele está só desencarnado, a gente não sabe também, né? Mas o Chico dizia que os espíritas têm chegado do lado de lá altamente arrependidos. E infelizmente, eu tenho certeza que o Chico falou isso porque ele conhece, sabe a realidade, e nós realmente temos desperdiçado o nosso tempo na Terra para fazer aquilo que é devido. Há um tempo atrás, eu fui convidada por um trabalhador da Federação Espírita para eu dar palestra num centro. Eu esqueci o nome do centro, mas era muito longe. Era lá para o lado indo para Goianira, para saída de Goianira, de Trindade ali. E eu fui porque tinha a localização, o GPS. Isso foi num sábado à tarde. E eu fui dirigindo o carro, pensando, e ele ainda me falou, olha, você vai falar para pessoas muito simples. E realmente, quando eu cheguei lá, eram pessoas assim, muito pobres. E que a gente sabe que às vezes estavam ali mais por conta do alimento que estava sendo produzido, estava sendo feito na cozinha, do que às vezes até por conta do evangelho. Mas foram uns 50 minutos de uma experiência para mim, que eu olhei aquilo ali e falei, meu Deus, como nós temos pessoas maravilhosas nesse planeta. Eu passei na cozinha para me despedir da equipe que estava lá, dos trabalhadores, aquelas pessoas com o gorrinho na cabeça, trabalhando felizes, e todos os sábados eles estão lá, naquela casa simples, onde eles distribuem cachorro quente, carne moída dentro do pão, e a gente sabe que vai muito além, que eles levam palavras de muito consolo para aquelas pessoas. E eu pensando, meu Deus, eu às vezes reclamando que eu estou indo nessa distância no sábado, e tem pessoas que estão aqui todos os sábados e fazem isso com a maior alegria do mundo.
é tão bonito a gente constatar que há tantas pessoas generosas, há tantas campanhas de voluntários, independente da religião, que vão até lá no aterro sanitário, atrás do Sepaigo, para socorrer famílias que às vezes estão debaixo de lonas, de tapumes. E tem um trabalhador, um grande amigo meu, que está ajudando nesse trabalho, e ele falou assim para mim: Flávia, antes da pandemia eram 600 pessoas cadastradas, hoje são 800. Então a gente vai ouvindo relatos assim e pensando, nós não temos o direito de reclamar de nada. E se nós tivermos condições de ir adiante para ajudar materialmente falando ou moralmente, nós temos que fazer isso. O Livro dos Espíritos traz uma pergunta, deixa eu procurar ela aqui. Ela fala assim: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Então, basta que nós trabalhemos, cuidemos da nossa família e que a gente não faça o mal a ninguém. Basta isso para nós que estamos aqui encarnados na Terra? E os espíritos responderam, pergunta 642, não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, quando nós deixamos de praticar o bem, o mal que advém com aquela nossa conduta omissa é uma responsabilidade nossa. Então, não basta dizer, mas eu não faço mal a ninguém. Não, é preciso que a gente vá além. É preciso que a gente saia e faça o bem. Que a gente esteja disponível para trabalhar na seara cristã. Porque é isso que Jesus espera de nós. Jesus espera que a gente faça isso. Tem das palavras dele que estão no Evangelho que diz: tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, estive preso e foste me visitar, estive nu e me vestirde. A cada um que o fazei, é assim que o fazeis. Então, para cada pessoa que a gente vai, que a gente faz o bem, para cada uma dessas pessoas, a gente agrada a Jesus. Porque se nós queremos agradar ao Cristo, a ponte que nos leva até Ele é o nosso próximo. Não tenhamos dúvidas disso. Tem uma passagem de um livro, livro Vinha de Luz, onde Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, diz: em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Ninguém pode assistir a outrem com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Ninguém medicará com proveito se não adquirir o espírito de boa vontade para com os que necessitam. E ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo, no que se refere à compreensão e o auxílio fraternais. Na verdade, o capítulo desse livro, ele fala da caridade essencial. Emmanuel finaliza dizendo o seguinte: antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não
poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. É necessário que a gente seja vigilante conosco mesmo. É interessante isso, porque tem pessoas que são caridosas dentro de casa, com quem ela ama, com quem é da família, mas lá fora ela não quer. Há pessoas que são caridosas lá fora, mas às vezes falha dentro do próprio lar. A gente pode fazer a caridade de diversas formas, a gente sabe disso. A gente pode fazer a caridade doando materialmente, dinheiro, alimento, agasalho. E a gente faz a caridade também moralmente falando, perdoando, sendo tolerante, sendo indulgente, sendo paciente. A caridade, ela abrange todas as virtudes. Todas as vezes que a gente faz algo pensando na felicidade do outro, a gente tem colocado em prática essa dádiva que nos aproxima de Deus. A questão é, Emmanuel nos faz o alerta de que é preciso que a gente melhore por dentro de verdade. É preciso que a gente faça uma vigilância constante sobre os nossos atos. Porque senão a gente cai, vamos dizer assim, na hipocrisia. Senão a gente pode estar falando, mas naquilo que é essencial, que é melhorar a nós mesmos, muitas vezes nós estamos sendo negligentes. E não é fácil. Não é fácil. E nós temos que ter caridade conosco. Essa caridade conosco também, eu estava dando uma olhada no livro Paulo e Estevão. E assim que Paulo, o apóstolo Paulo, que na verdade era Saulo inicialmente, o rabino Saulo, ele se deparou com Jesus nas portas de Damasco e perdeu a visão naquele momento. Ele aguardou 3 dias até que Ananias chegasse e, por vontade do alto, voltou a visão de Saulo. E eles tiveram um diálogo muito bonito. E quando Saulo conversava com Ananias, ele mostrava a sua disposição em reparar os erros do passado. Porque ele foi um grande perseguidor do cristianismo, dos cristãos. Mas ele estava realmente renovado. E ele mostrou ali para Ananias, com muita gratidão e arrependimento, que ele iria mudar, que ele seria, a partir daquele momento, não mais o defensor de Moisés, mas acima de tudo o defensor de Jesus. Quando ele foi falar, logo depois disso, ele foi até a sinagoga e falou para aquelas pessoas que faziam parte do sinédrio, outros rabinos que costumavam a ouvi-lo e a admiração era imensa. Só que naquele momento em que ele falou, ele não recebeu nenhum amparo, nenhuma credibilidade das pessoas que estavam ali, porque as pessoas não concordavam com o que ele falava. E ele voltou a dialogar com Ananias depois de tudo isso que aconteceu, e foi muito bonito, porque ele falou assim: olha, Ananias, me dói saber do meu passado, de tudo que eu fiz, só que eu tenho que pensar da agora em diante. Eu preciso mudar. Eu recebi uma oportunidade sublime e eu não vou perder. Então, por mais que o coraçãozinho dele ficasse um pouco pequenininho quando ele lembrava que ele mandou perseguir e matar cristãos, ele disse: não, eu não vou me perder nisso. E ele ainda mostrou que ele tinha um sentimento de dor
porque aquelas pessoas que ali estavam não deram nem oportunidade de debater com ele. E Ananias voltou-se para ele e disse, isso me fez lembrar, mais uma vez voltando um pouquinho na questão da pandemia, ele virou para ele e disse, Saulo, a dor nos torna humanos. É uma frase que nos traz profunda reflexão. Muitas vezes a dor vem, se torna necessário para que a gente abandone o nosso orgulho, o nosso egoísmo, para que a gente se torne mais humano, entenda o quanto a nossa vida na Terra passa rápido e que nós não podemos fazer com que aquela frase de Chico Xavier, de que os espíritas têm chegado do lado de lá altamente arrependidos, caia para nós. Nós temos que aproveitar essa mensagem de Emmanuel, de caridade essencial, e os ensinamentos de Paulo, para que a gente coloque em prática, para que a gente deixe de lado o homem velho, que traz erros, que traz orgulho, impaciência, intolerância, e a gente assuma agora um novo papel. Porque, meus amigos, nós não sabemos a hora que a Dona Morte está batendo na nossa porta. O que nós estamos levando em nossa bagagem para a gente alcançar esse reino de amor? Para que a gente faça jus a reencarnar no mundo regenerador. É preciso que a gente se esforce mais. Reflita com tudo o que está acontecendo. Porque esse é o nosso lema. E se Chico Xavier falou que o espírito tem chegado do lado de lá altamente arrependido, é porque nós não estamos mudando e lutando, nós estamos nos acomodando naquilo que a gente tem. Tem espírita que tem a capacidade de dizer, numa falsa modéstia, eu sou muito imperfeito. Eu ainda vou levar muitos anos para alcançar a evolução. E o Chico dizia que isso é uma ofensa à lei divina, porque nós temos que aproveitar o momento agora. Não dá para falar, nossa, eu não consigo. Não! Olha tudo que nós temos. Nós temos o amor do Cristo que nos envolve. Nós temos essa oportunidade de estarmos encarnados para reparar débitos do passado. Nós conhecemos o Evangelho de Jesus. Então nós temos que parar de dar desculpas. Dar desculpas em relação ao perdão, em relação a deixarmos o nosso comodismo e irmos ajudar quem sofre. Em sermos mais tolerantes e pacientes com as pessoas mais velhas. Tem tantas formas de nós exercermos essa caridade. Tem uma outra mensagem, na verdade tem duas perguntas do Livro dos Espíritos que eu quero ler. Uma delas é a 886. Ela faz, o questionamento é o seguinte: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendida por Jesus? E os Espíritos responderam: benevolência com todos, indulgência com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Eu sei que não é fácil. Não adianta a gente falar que é fácil. Não adianta a gente falar que é fácil, falar, eu perdoo alguém que a gente sabe que a gente não pode confiar. Alguém que já nos prejudicou. Mas nós estamos aqui na Terra para isso. Ninguém está dizendo que a gente tem que chegar e olhar para essa pessoa como um verdadeiro amigo. É difícil. Porque não é questão de palavras, é questão de sentimento. Mas nós precisamos dar o primeiro passo para não desejar o mal. Não falar mal dessa pessoa.
Tudo isso nós temos que buscar fazer. A outra pergunta que eu quero ler, ela é a 643, que diz o seguinte: haverá quem, pela sua posição, não tenha possibilidade de fazer o bem? Então, já que nós estamos falando de caridade, há a possibilidade de a gente não fazer o bem? Alguém que não tem condições de fazer bem. Não há ninguém que não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra a oportunidade de o praticar. Basta que se esteja em relação com outros homens para se ter ocasião de fazer o bem. E cada dia da existência oferece essa possibilidade a quem não estiver cego pelo egoísmo. Fazer o bem não consiste somente em ser caridoso, mas em ser útil na medida do possível, toda vez que o auxílio se fizer necessário. Então, cada um que hoje escuta esse comentário do Evangelho, cada um de nós tem condições de fazer o bem. Eu não esqueço quando o Chico Xavier chegou para Emmanuel e falou assim: Emmanuel, eu não tenho mais condições de trabalhar. Eu estou aqui andando em cadeira de rodas. Eu já tenho que ir embora, Emmanuel. Está na hora de eu ser útil, voltar a ser útil. Emmanuel virou para ele e falou assim: Chico, enquanto você tiver condições de fazer uma prece para quem quer que seja, vá trabalhar e pare de reclamar. E é isso mesmo. Nós temos condições de ser úteis e de fazermos o bem desde o primeiro momento em que nós acordamos a cada manhã. E que a gente não perca essa oportunidade de servir, porque a espiritualidade muitas vezes manda os sinais, faz com que chegue até nós, para que a gente desperte e ajude. É para isso que nós estamos aqui, meus irmãos. É para trabalhar em nós esse egoísmo, é para nós olharmos, enxergarmos a dor do outro também. Precisamos fazer isso. Eu gosto muito de contar uma história de uma senhora, a tia Ondina. Ela é de Araguari, já desencarnou, uma grande trabalhadora espírita. Tinha época, ela saía de uma campanha e começava a outra. Foram mais de 40 anos de obra do berço. E a filha dela, Denise, uma vez disse que tinha dia que ela chegava em casa, não dava tempo dela fazer almoço. Então ela pegava o pão, jogava tomate, azeite, sal e saía embora para trabalhar. Uma grande trabalhadora. E ela era amiga do Chico. E ela desencarnou. E pouquíssimo tempo depois, questão de horas, acho que 72 horas depois, ela manifestou no Grupo Espírita da Prece para o Chico Xavier. Um momento de muita alegria. E no diálogo dos dois, o Chico perguntou para ela como que ela estava. E ela falou que estava bem, falou mais ou menos o que tinha acontecido, eu não saberia dizer para vocês, mas um fato marcou. Ela disse que ela ainda trazia consigo um grande arrependimento por ter perdido alguns minutos com capítulos de novela. Eu falo muito isso e acho que de tanto eu falar eu consegui me livrar das novelas. Agora eu preciso livrar do celular. Porque às vezes a gente fica horas e horas, quando você vê, assim, meu Deus, eu fiquei aqui quase uma hora e eu poderia estar sendo útil em tantas outras frentes. E é verdade, meus queridos. Eu falo isso, o ensinamento vem em primeiro lugar para mim, mas eu espero que cada um aprenda com isso também, porque nós não podemos perder tempo. Quando a gente pega esses grandes missionários que passaram pela terra, meu Deus, que povo que trabalhava. O Chico Xavier, tadinho, teve tuberculose, angina, ficou cego de um olho e não parava. Psicografava. São obras maravilhosas, mensagens que acalentavam corações. E um dia perguntaram para o Chico Xavier o que significava o abacateiro na vida dele, e ele disse:
O abacateiro é meu guarda-chuva protetor. Era no abacateiro que ele estava lá, todo sábado, comentando o evangelho, distribuía mais de 4.000 pães e de lá ele saía, em peregrinação pelos lares para poder ajudar. E ele disse que o abacateiro era o guarda-chuva protetor dele. É preciso que a gente faça o bem. Vamos ver aquilo que a gente pode ser útil, que seja fazendo uma oração para as pessoas que hoje estão em aflição. Que a gente deixe de publicar matérias que vão levar pânico, tristeza, ansiedade através das redes sociais. Que a gente evite fofocar. Que a gente mude a nossa mente. Que a gente sinta a dor do outro. Porque nós conhecemos o Evangelho de Jesus. E eu acho que a mensagem de Allan Kardec em A Gênese nos mostra claramente. A evolução intelectual nós já alcançamos, meus queridos. Nós precisamos agora trabalhar essa evolução moral. E a evolução moral significa: cuide do outro, ame. Cada um de nós traz dentro de si essa centelha divina do amor. Vamos multiplicar. Eu vou encerrar com uma frase do nosso querido Chico Xavier. Você nem sempre terás o que desejas, mas enquanto estiveres ajudando aos outros, encontrarás os recursos de que precisa. Lembremos, meus queridos, o bem jamais é insignificante. Que Jesus ampare a cada um.